Bom dia, meus queridos, tudo bem? Hoje nós vamos estar falando sobre propriedades periódicas, duas propriedades específicas, raio atômico e eletronegatividade, ok? Na tabela periódica. E nós vamos analisar como é que essas propriedades elas variam no decorrer dos períodos e no decorrer das famílias na tabela periódica. Bom, a primeira propriedade que nós vamos analisar aqui é o raio atômico, ok? Como a gente já viu nos modelos atômicos nas aulas passadas, nós verificamos que o modelo atômico de Dalton, né, ele determinou ao modelo, esse modelo, uma forma geométrica que é a forma esférica, no qual, se nós observarmos no plano, no papel, essa forma esférica ela apresenta-se numa forma de uma circunferência. Logo, toda circunferência tem as suas propriedades, entre delas o raio, né, que é a distância do centro da circunferência até a extremidade. Bom, então o raio atômico é, na verdade, exatamente isso que nós acabamos de falar. É a distância do núcleo, ok? Do núcleo deste átomo até a extremidade. Nesse caso, a extremidade será a eletrosfera, que nós já sabíamos que a eletrosfera é dividida em camadas. Bom, primeiro nós vamos analisar como seria essa variação dentro das famílias. Se nós formos observar, por exemplo, que na família 1A eu tenho lítio, sódio e potássio. Esses três elementos, quando a gente verifica suas propriedades, nós observamos que o lítio tem número atômico 3, o sódio número atômico 11 e o potássio número atômico 19. Quando a gente observa esses elementos, né, a distribuição eletrônica deles, nós observamos que o lítio ele termina em 2s1, o sódio 3s1 e o potássio 4s1. Lembre-se que o número de camadas corresponde ao período na tabela periódica, ou seja, o lítio está no segundo período e tem 2 camadas. O sódio tem está no terceiro período, então ele tem 3 camadas. O potássio no quarto período, então ele tem 4 camadas. Se nós formos analisar a distância do núcleo até a extremidade, que é exatamente essa distância aqui, esta aqui e esta aqui, nós observamos que essa distância ela vai aumentando, ok? No decorrer que a quantidade de camadas no átomo vai também aumentando. O que a gente conclui com isso, então? Que nas famílias, esse raio atômico ele vai crescer sempre de cima para baixo, ok? Aumenta-se a quantidade de camadas, aumenta a distância entre o núcleo e a camada de valência, tudo bem? Então, se aumenta essa distância, aumenta o raio desse átomo, ok? Se nós formos analisar agora nos períodos, nós analisamos que o lítio, o boro e o carbono, eles apresentam o número atômico 3, 5 e 6. Você observa que todos eles apresentam 2 camadas. Se o raio é a distância do núcleo até a extremidade, ou seja, a camada mais externa, tu observas então que todos eles têm a mesma quantidade de camadas. Então você poderia concluir, eles têm o mesmo raio atômico. Entretanto, quando a gente analisa isso, agora, pessoal, nós não vamos levar em consideração a quantidade de camadas, nós vamos levar em consideração a quantidade de elétrons e prótons. Por exemplo, o lítio tem 3 prótons e 3 elétrons. O boro, 5 prótons e 5 elétrons. O carbono, 6 prótons e 6 elétrons. O que é que isso nos influencia? Vai na atração próton-elétron, ok? Quanto maior a quantidade de carga, maior a atração. Se eu atraio mais fortemente, então o que ocorre com a distância, ela diminui, ok? Aqui eu tenho pouca atração, aqui eu tenho muita atração entre próton e elétron. Ou seja, no carbono é onde eu tenho mais atração. Se eu tenho mais atração, significa dizer que o raio dele ele vai sofrer uma compressão menor, né? Vai ser mais forte, ou seja, a compressão vai ser maior do que no lítio, ok? Então, o raio atômico do carbono ele é menor do que do lítio. Com isso, nós podemos concluir que o raio atômico ele vai crescer da direita para a esquerda na tabela periódica, ok? Já que a tabela periódica está organizada em ordem crescente de número atômico. Tudo bem? Quando a gente vai para a segunda propriedade, que é a eletronegatividade, a gente vai observar o mesmo fenômeno. Entretanto, a eletronegatividade, conceitualmente falando, é a capacidade que um elétron tem
o elemento tende a atrair elétrons. Ou seja, quanto mais longe, tá, do núcleo tiver, tá, quanto mais longe do núcleo a camada de valência estiver, mais fraca será a atração de elétrons. Então, se nós formos observar aqui, novamente, os três elementos, lítio, sódio e potássio, então você acha que o potássio tem 4 camadas, o sódio tem 3 e o lítio tem apenas 2. Entre eles, qual é o que apresenta elétrons mais distante do núcleo? O potássio. Se ele apresenta elétrons mais distante do núcleo, significa dizer que a atração de elétrons vai ser baixa. Consequentemente, a gente afirma que aqui, ok, na eletronegatividade, é um fenômeno que ela vai aumentando sempre de baixo para cima, ok? De baixo para cima. Entretanto, nos períodos tem a mesma coisa. Observamos que no carbono tem menor raio, ok? E o lítio tem maior raio. Se tem menor raio, significa dizer que ele está mais distante, desculpa, mais próximo do núcleo, os elétrons da camada de valência. Se está mais próximo do núcleo, maior vai ser a atração. Então, consequentemente, maior será a eletronegatividade. Então, nós podemos afirmar que nos períodos a eletronegatividade ela cresce de esquerda para a direita. Ok, pessoal? Então, são essas duas propriedades. Daqui a pouco eu mando as outras mais para vocês. Tudo bem?